Oi, Isa. Consegue me ver? Eu consigo ver? Não, mas eu me vejo. Quer Mas vamos ver. tentar? Quer deixar? Vamos perguntar aí, ó, o pessoal entrando, vamos perguntar para eles. Vocês conseguem ver os dois? Ou só tá vendo um ou outro? Porque o Hans só consegue ver ele próprio. Se alguém puder dar um feedback pra gente, por favor, os dois. Isabel, que já entrou ali, ó, os dois. Então vamos seguir. Eu vou seguindo a sua voz. Ótimo, o pessoal tá vendo, muito legal. Que bom ver o Ok. pessoal chegando aí. Vai lá, vai. Oi, oi, gente, boa noite, tudo bem? Ok. Se por acaso acontecer da imagem sumir de algum dos dois, dê um toque pra gente. Então, eu vou começar já dando boas-vindas a todos que estão entrando. Vou me apresentar aqui brevemente. Eu sou a Valéria, mas também chamada de Val. Sou fisioterapeuta, aluna da formação Feldenkrais Teativa e estou organizando também o Reconectando-se com o Corpo, a imersão Feldenkrais São Paulo. E estou aqui agora, então, para bater esse papo com o Hans. Então, deixar que o Hans agora se apresente para quem ainda não o conhece. E é isso, fala um pouco sobre você, Hans. Olá, Val. Olá a todos que estão aqui se conectando. É muito legal. Eu adoro a gente sempre estar falando sobre o que a gente fala. Eu adoro fazer o que a gente faz. Então, acho que a primeira coisa sobre mim é isso. Eu adoro isso. Eu adoro tudo que a gente vai falar, pensar sobre isso, escrever, ler sobre isso, ensinar isso. O que é isso? O nome da live, né? O O seu seu corpo. corpo e a experiência do mundo. O seu corpo e a experiência do mundo. Quer dizer, o que é isso que eu disse que eu adoro? É explorar, experimentar como é que a gente experiencia, ou como é que a gente tem experiências do mundo. E isso é um assunto gigantesco, óbvio, e há um tempão lá atrás eu comecei a pesquisar qual era o papel do corpo nessa experiência de mundo, na experiência de si próprio. Então são essas noções bem gigantes. O mundo, você mesma, eu mesmo, ou nós, e o que é corpo. Essas noções gigantescas, que é vida. E lá atrás eu comecei a pesquisar essas noções gigantescas pelo olhar centrado na natureza do corpo. Como é que o corpo é um pivô da gente se experimentar a nós mesmos, ao outro e ao mundo. E não, eu não comecei a pesquisar falando desse jeito, né? Mas essa era a minha. é, Foi por aí que eu fui buscando. Eu pensava nas relações entre consciência e corpo. Então, pesquisando as relações entre consciência e corpo, eu cheguei no método Feldenkrais, que uma das expressões que ele usa é consciência pelo movimento. Então, é interessante. Já foi logo de cara, eu tive mais o interesse pelo movimento do que a noção de corpo propriamente dita. Mesmo que eu não soubesse nada disso, era assim, fui. E fui sendo atraído e fui indo atrás. E aí, isso virou a minha pesquisa, virou o meu trabalho, virou a minha profissão. Eu fazia outra coisa. E aí, o interesse por isso era tão grande que
comecei a fazer outros cursos. Eu fiz a formação Feldenkrais, fui fazer psicologia, fui fazer vários outros tipos de pesquisa e vivência que explorasse o que o corpo permite para o desenvolvimento do nosso pensamento, das nossas emoções, da nossa consciência, das nossas ações no mundo. Como o corpo é esse, como eu falei, um pivô, né? Funcional, pivô de interação e discernimento sobre o mundo e a vida. Então, resumindo um pouquinho a história, eu daí me formei nesse método, Feldenkrais, comecei, junto com outras pessoas, a organizar a formação Feldenkrais aqui no Brasil. Daí nasceu o Núcleo Feldenkrais, que é onde você está fazendo a sua formação Feldenkrais, né, Val? E outras pessoas aqui também. Eu acabei de ver que o Marcelo Perim entrou aqui, vi que a Leonice entrou também. Alô. Olá, olá, gente. E sempre lembro do Marcelo, que se formou e hoje atua com a gente como um educador também, de um espanto dele, né? E no início do curso, da formação, falou, nossa, 2 anos fazendo isso, né? Movimento do corpo, como se fosse um tempo muito longo, mas logo se percebe, e ele percebeu, é claro, e hoje ele continua estudando junto com a gente, logo se percebe que 2 anos passa voando, porque quando você realmente mergulha no corpo, você vai fazer o conteúdo do que é para a live aqui, que eu já estou antecipando. Era só para me apresentar, mas já estou apresentando o conteúdo da ideia, porque quando você entra no que é esse tipo de curso, esse tipo de pesquisa, Feldenkrais e coisas do gênero, a sua noção de corpo vai mudar. Exato. E aí você vai ver muitas dimensões. Essa é até um slogan que a gente está usando para o curso Corpo Vivo, que talvez a gente fale aí, que é a abertura da formação, né? Uhum. E usa esse slogan, abrindo as dimensões do movimento. Uhum. Então, quando você entra nessa noção de corpo, abre, por assim dizer, as dimensões do movimento, aí você vê que a paisagem à sua disposição é de um tamanho infinito. E é uma paisagem vivida em primeira pessoa, né? Então, eu me lancei neste infinito e dou cursos, então, de formação sobre a parte técnica de como trabalhar com o movimento e o corpo, usando esse método Feldenkrais, tanto na parte de reabilitação, para pessoas como você, Val, que são fisioterapeutas, para pessoas que são de outras áreas, que são da área da arte, para pessoas que são da área da aventura, de se desenvolver, desenvolvimento pessoal. Enfim, um método como esse movimento, o movimento do corpo e o método que usa o movimento do corpo pode ser usado em muitas e muitas áreas. Então eu passei a ensinar esse instrumento, esse método Feldenkrais como um instrumento para se vivenciar tudo isso que a gente vai falar hoje e também para refletir a partir da experiência, refletir sobre as consequências de você se reapropriar do corpo, se aproximar do corpo, se reconectar com o corpo. São muitas expressões possíveis. Uhum. E os impactos disso é um pouco do que a gente vai falar aqui hoje, né? Então, eu sou, em resumo, para me apresentar, alguém que se dedica algumas décadas a isso tudo. Muito bom. E que bom que você compartilha com todos nós, todas essas décadas de estudos e conhecimento. Então, vamos já dar um pontapé, já que você até já deu, na verdade, sobre o assunto. Então, começar falando um pouquinho sobre essa questão da noção que a gente tem do corpo,
né, dessa noção que a gente é ensinado também a ter por diversas vias e que influencia de forma bem direta, né, na nossa experiência de vida por meio do corpo. Então, falar um pouquinho, né, sobre esse seu pensamento, sobre essa noção de corpo que nós temos, né? Vamos colocar aí um pouco distorcida para ser um pouco fofa. Então essa é uma pergunta aí que quem quiser é, deixar escrito alguma coisinha, claro que é difícil de escrever, né? Assim, em poucas palavras, mas qual que é a tua noção de corpo? Alguém pode escrever ou pode ir repensando aí, refletindo com a gente, né? O que é a noção de corpo? Acho que uma coisa primeira que me vem à mente legal de se fazer, de se falar, enquanto eu vou ligar aqui, opa, estou fazendo aqui uma loucura aqui de quase desconectei tudo aqui, mas é por causa da bateria, peraí. Enquanto a primeira coisa que me veio de falar é assim, você, Eval, eu e todo mundo temos uma noção de corpo, e a maior parte dessa noção de corpo, ela é inconsciente. Puxa, eu acho que isso aqui é um conceito importantíssimo. A noção de corpo, ela tem muitas, de novo, usar essa palavra dimensões, tem uma parte dela que várias partes dela são mais ou menos conscientes. Tem uma parte dela que é até conceitual. Você pode usar alguns autores que pesquisam isso para falar sobre imagem corporal, sobre noções de corpo, o corpo como blá, 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 blá. Dá para se... Existe muita pesquisa em muitas áreas falando sobre as noções e imagens de corpo. Que as pessoas têm, vivem, escrevem sobre isso, então você pode abordar conceitualmente. Sim. E você pode abordar, não como um conceito, mas assim, você reconhece seu jeitão de lidar com o corpo, mais ou menos, que é filtrado pela sua noção de corpo. Então, seu jeitão de se lidar, de lidar com o corpo é filtrado pela tua noção de corpo. Então, essa noção você mais ou menos conhece. Uma noção conceitual você pode conhecer também. Mas a maior parte do que eu entendo como noção de corpo, ela é inconsciente. É uma trama muito incrível sobre as tuas vísceras, a tua biologia, a tua carne, o teu organismo vivo. Sabe que ele não funciona como um relógio. Um relógio você pega qualquer um, pode ser de bateria ou pode ser de corda. O de corda é mais visual, você dá a corda nele lá e check, ele fica funcionando. Tem os mecanismos nele e ele funciona como um relógio. O corpo é um dispositivo mecânico, um relógio mecânico, né? Pode ser o digital, tá? Mas vamos pegar o relógio mecânico. Aquele relógio mecânico, você dá corda, tem as engrenagens, ele é um dispositivo mecânico e que ele não precisa ter noções de si. Ele funciona pelas estruturas dele. O corpo humano, um organismo vivo, que não precisa nem ser corpo humano, pode ser uma planta, são todos os animais, etc. E o organismo vivo, e o teu corpo, de quem está aqui com a gente na live, e o meu corpo, todos os nossos corpos, eles não são um dispositivo mecânico como um relógio. Eles precisam, olha o que eu vou falar aqui, louco. O teu organismo, a sua biologia precisa de uma ideia de corpo. Ela precisa de uma noção de si. Hoje em dia, tem alguns, não vários, não é o predominante ainda, mas tem alguns biólogos de ponta fazendo coisas incríveis, mostrando como até mesmo seres unicelulares e os seres
não unicelulares, mas multicelulares, mas muito pequenininho, tipo uma planária, fica evidente quando você vai fazendo pesquisa de laboratório, assim, meio terrível que os caras fazem, mas evidencia que aquele organismo tem uma imagem de si. Ele tem uma noção de si, uma imagem não visual, uma noção que não é um pensamento como a gente está acostumado a conceber que nós pensamos, né? Nós humanos. Mas são imagens que eles ainda não sabem explicar, aliás, como é, porque ninguém sabe explicar como isso funciona, mas dá para reconhecer que tem. Não está no código genético, não está nas moléculas, não está só na membrana, está na funcionalidade toda daquele organismo. Tem vários experimentos que eles fazem para isso. Quem quiser, o nome Michael, um dos principais que estão fazendo isso, coisas incríveis, Michael Levin, Levin, tem muita coisa dele, do laboratório dele, de estudos, lives, entrevistas, na internet está cheio. É um cientistão mesmo, e que está fazendo coisas, por exemplo, para ser aplicados na medicina, tratamentos de câncer e vários outros campos. A partir dessa percepção, quer dizer, são muitas percepções que ele traz, mas uma delas é noções que estão presentes no método Feldenkrais e em vários métodos que lidam com a consciência corporal, né? Uhum. Essa noção de que o corpo não funciona como um relógio mecânico, você dá corda e ele vai. O corpo, ele tem e ele precisa ter, os níveis da fisiologia precisam ter imagens ou noções de si em seus vários níveis de complexidade. Então, nosso organismo ele tem uma complexidade impensável de cada tipo de tecido. Por exemplo, a sua unha, ela não sai crescendo na palma da mão, ela não cresce para o lado, ela cresce sempre num desenhozinho ali. E esse desenhozinho não está no DNA, por exemplo. Porque o DNA que está na unha é o mesmo DNA que está no olho. E ele aqui está fazendo pálpebra e está renovando a pele da pálpebra, e aqui ele está fazendo unha. É o mesmo... É parte do mesmo organismo, células com o mesmo DNA, mas não está no DNA a imagem, essa noção de corpo que constitui aqui olho e aqui unha. Então, para fazer córnea e para fazer unha, não é o DNA que define, ele é usado, o DNA, como todos os conteúdos das células são usados para criar a unha e a córnea. Mas o que faz criar, o que faz o corpo criar suas formas, seus órgãos, desde isso que eu estou falando, até o coração, pulmão, rim, fígado, sistema nervoso central, periférico, as glândulas, o sistema endócrino e a relação de tudo isso em níveis cada vez mais integrados, e até mesmo o nosso pensamento e consciência, e imagem corporal, são cada nível de organização dentro desse complexo incrível que é o corpo vivo, cada nível dessa organização requer vários tipos de noções de si mesmo, noções de níveis do corpo, noções de corpo para saber o que vai fazer. Então, esses caras estão pesquisando como é que o corpo sabe reconhecer o que ele precisa criar dentro dele próprio, em seus vários tecidos, em seus vários comportamentos fisiológicos. Então, acho que essa é a primeira noção muito legal de ter. Que o corpo não funciona como um dispositivo mecânico, ele é vivo e precisa, ele mesmo, ter imagens de si, noções de si. Então, a nossa noção de corpo é uma trama entre esses níveis inconscientes, parte do próprio metabolismo.
partes da sua fisiologia, níveis instintivos. Eu chamo de inteligências instintivas. Toda essa composição de inteligências instintivas do corpo, elas têm vários tipos de noções de corpo. E isso vai se mesclando, se trançando, até chegar na nossa percepção consciente do corpo. Como você percebe que você mexe o seu ombro, que você mexe a cabeça, que você levanta o braço, você está tendo que ter uma noção de espaço, corpo e tamanho e forma para você pegar uma caneta, para você manusear, para você ver o mundo. Você precisa ter noções de corpo, de espaço, dessas relações. Noção prática, não uma noção intelectualizada. Agora, essa noção prática está mesclada com essas noções instintivas. E elas, as noções instintivas e as noções práticas, estão mescladas com noções conceituais mais intelectuais e convencionais da cultura. Porque a cultura vai dando para nós todos como imagem do que é um corpo, do que no corpo é bonito, é asqueroso, tem que ser escondido, tem que ser reverenciado. Os padrões, né? Vai colocando essas camadinhas de padrões, estereótipos, enfim. Estereótipos e noções das mais variadas. Todas as culturas têm, é impossível. Todas as culturas têm que ter muitas noções de corpo e muitas ideias sobre ele. Então, todas essas ideias, convenções culturais, o seu saber prático de como você se move pelo mundo e os vários níveis instintivos de autorregulação do seu corpo, tudo isso junto e com mais coisas, pode formar um grande complexo que a gente pode dizer que é a sua noção de corpo. É como você vive, né? Calcado, um pivô nessa experiência direta do seu corpo. Então, tudo isso daí seria, a gente pode chamar isso aí de noção de corpo. E, no nosso caso, porções das imagens culturais, como você falou, sendo fofinha, que são limitadas ou restritivas, é exatamente por várias razões, foi sendo criado isso, uma noção de que o corpo ele é uma máquina. Ele é como se ele funcionasse tal qual um relógio mecânico. Então, a partir das consequências dessas ideias, você vê práticas que querem fortalecer um músculo local. Você vê o corpo como partes. Então, você não entende isso que eu estou falando, que o organismo ele requer imagens sobre si, porque ele se administra como um todo. Quando você não tem essa noção de que ele é vivo e ele fica se constituindo, e para ele se constituir, ele precisa saber de si, senão ele não vai saber como se constituir. Para ele ficar se constituindo instante a instante, ele precisa ter imagens de si, ele precisa ter noções de si. Quando a gente não entende isso, que é a tradição mais dominante na nossa cultura, a gente passa a acreditar que o corpo é feito de partes. Então, o ombro não é a sua coluna, não é o quadril, não é o joelho e não é o seu olho. E não é o seu pescoço. Então, se você tem um problema no pescoço, você não pensa sobre o olho. Você pensa ele em partes, você não pensa na base da sua coluna. Se você tem um problema no pescoço, fazendo Feldenkrais, as pessoas vão se surpreendendo. Que elas falam, tô com uma coisa no pescoço. Você nem faz nada sobre o pescoço, você mexe no quadril e aquela condição do pescoço dela desaparece. Ela fala, uau! E ela fica surpresa. Como que o meu pescoço está bom? Nem fizemos nada no pescoço. Mas é óbvio que fez. Porque a gente mexeu no quadril. E é impossível você mexer o quadril sem mover o pescoço. Só que pela noção da pessoa, ela acha que o pescoço é isso aqui. E que não está ligado ao quadril. Então a gente faz um movimento com a pessoa que ela fica mexendo o quadril. E eu estou mexendo no quadril agora. Porque eu estou vendo um movimento grande aqui. E aí meu pescoço está mexendo, está tudo mexendo. A pessoa está fazendo isso que eu estou fazendo, por exemplo, mexendo o quadril e o pescoço, a cabeça, está tudo mexendo. Só que ela acha que ela está mexendo só o quadril. Olha que coisa doida. Ela está mexendo o quadril.
Isso aqui está se deslocando no espaço, está dentro dela, é ela que está fazendo isso daqui, e ela acha que ela está mexendo só o quadril. Olha que doido. Quer dizer, ela não discerne conscientemente o que ela está vivendo. Ela está fazendo um movimento com a cabeça e o pescoço, ela está vivendo aquilo e não está discernindo aquilo, porque ela tem uma ideia de que ela está só mexendo o quadril. Olha como isso é doido. Exato. E se cada um aí for ver, você faz os movimentos com a mão, e para fazer o movimento com a mão, você está tendo que mexer o ombro. Sempre que você mexer a mão, você está mexendo o ombro. Muito ou pouco, mas está. E quando você mexe o ombro, você está mexendo o pescoço. Sempre. Porque as ligações do ombro se filtram aqui pelo pescoço todo. Então você está mexendo a mão para pegar uma coisa e você está mexendo o seu pescoço. Porque está esticando o braço. Só que você tem a noção de que você está mexendo só a mão. E você pensa que está mexendo só a mão. Então você faz coisas em você que te escapam. Você não percebe porque a sua noção de corpo distorce a tua experiência. Ao invés de você sentir tudo que você está fazendo, o que está se movendo dentro de você, que você mesmo está movendo, você não sente. Porque você tem como um delíriozinho conceitual, cultural, de que você está mexendo só a mão. Então isso aqui vai longe, que as nossas noções de corpo, a tua noção de corpo, ela filtra o que você vai poder perceber do corpo e ela filtra o que você vai poder perceber do mundo. Então, eu já falei aqui muita coisa, mas eu vou dar uma recapituladinha. A noção de corpo que a gente vive, ela tem muitas dimensões. Várias delas instintivas que a gente não conhece. Algumas delas mais ou menos. Outras conscientes e outras conceituais. Essas noções todas se misturam, se combinam sempre. A tua fisiologia depende dessas noções em vários níveis. E, no nosso caso, as nossas noções de corpo herdadas culturalmente, elas fragmentam o nosso corpo, como se o corpo fosse uma coisa mecânica, que não está usando os seus pensamentos sobre ele, como se o corpo fosse mecânico, dividido em partes. E isso faz você lidar com o seu corpo como tal, como se ele fosse mecânico em partes. Então você mexe o quadril e não percebe que você está movendo o pescoço. Você mexe a mão e não percebe que está movendo o pescoço. E aí isso tem consequências diversas. Mas eu acho que eu vou fazer uma leve pausa. Você acompanhou o que eu falei, Val? Acompanhei e até como você já estava, até começou a falar, entrelaçar o assunto com a experiência. Essa noção que a gente tem de corpo interfere 100% na noção da nossa experiência, né? Então, até como eu falei, eu mesmo, a noção que eu tenho de corpo, juntado com todo o conceitual que eu aprendi até na faculdade, eu vejo que é uma barreira, muitas vezes, para as minhas experiências, como eu falei, orgânicas, né? O sentir dessa fisiologia orgânica trabalhando durante uma prática, por exemplo, do Feldenkrais. Então, o quanto a gente não percebe, de fato, como é a nossa experiência por meio do corpo, né? E ter o movimento como uma linguagem e o método como um instrumento que usa essa linguagem de movimento, né, para trazer para a gente essa noção, né, mais próxima do natural, né, porque ainda tem, eu falo mais próxima do natural porque as barreiras, principalmente conceituais, elas atrapalham muito, né? Então, eu acho que a nossa noção de corpo ela é muito mais atrapalhada por conta desses conceitos e, e isso faz as nossas experiências, independente quais, mas principalmente com o movimento, ser bastante distorcida. E isso o método acho que evidencia bastante
né? Quando a gente está praticando, quando a gente está estudando ele. Por isso da surpresa das pessoas, né? Nossa, caramba, eu tô mexendo o olho e liberou a minha perna, né? Foi até um dos relatos num grupo que eu conduzi, de mexer os olhos e liberar a perna, né? Então, assim, a dor na perna durante a semana e fazer uma prática que durante a prática tinha o movimento dos olhos. E aí você fala, caramba, que ligação é essa dos olhos com a perna, né? Sendo que a gente acha que os olhos só têm ligação com a cabeça. Então, essa noção do corpo distorcida, de forma conceitual e prática também, influenciar nessa distorção das nossas experiências, né? Então, você já começou aí, continua então nesse caminho, né? Do movimento, justamente do método ser esse instrumento para trazer essa, evidenciar para a gente, né? Essas distorções e nos dar a chance de reexaminar, de reorganizar, de descobrir, de criar, enfim, né? De melhorar essa noção nossa. Isso, então, você falou várias coisas muito legais. Então, entre elas que o método é esse instrumento para a gente reinventar Uhum. uma noção de corpo que seja menos distorcida, que a gente vivencia uma forte distorção. Então, ser cada vez menos distorcida quer dizer que você vai estar mais reconectada com a experiência direta desse corpo mesmo, da vida, né? Desse processo vivo e criativo que é o corpo. Então, você falou, o método evidencia que está distorcida a nossa imagem e ele ajuda a gente a fazer essa transformação positiva dela. Essa distorção, ela, como eu estava falando, as vários tipos de distorção da noção de corpo, como ela é o filtro, a tua noção é o filtro da tua experiência. Então a gente podia pegar esse slogan. Assim, do jeito mais macro, a tua noção é um filtro da tua experiência. Isso agora, tua noção do quê? De tudo. A tua noção de mundo filtra a tua experiência de mundo. A sua noção de corpo filtra a sua experiência de corpo. A sua noção de... Agora, a noção de corpo ela é fundamental entre todas as noções, porque o corpo é o teu instrumento para você se relacionar com o mundo. Exato. O seu corpo é o seu instrumento para você se relacionar com outras pessoas. O seu corpo é o seu instrumento para você se relacionar com a tua própria presença. Você vai discernir que você está vivo e o que você faz, o que você não faz, o tempo, a passagem do tempo, do espaço, para você discernir a sua experiência, para você poder direcionar a sua experiência. O seu corpo, ele é o pivô para você poder discernir isso tudo. E aí é o outro slogan, a sua noção filtra a tua experiência. Então, o corpo é esse pivô da tua experiência do mundo. A sua noção de corpo filtra o que você vai experimentar do seu corpo. Sim. Ela filtra de um modo duplo, triplo, 1000 modos, mas eu vou destacar 2. Um que é aquilo que eu já falei, você passa a não ter consciência, às vezes, de algo que você está vivendo. Você mexe a mão, não sente que aquilo mexeu o pescoço. Você mexe o quadril, você não sente que aquilo está mexendo o peito. Isso faz... Então, você não tem uma percepção. Uhum. Aí o outro polo disso é o seu corpo, mesmo onde você não tem a percepção, na dinâmica instintiva e vital dele, essa dinâmica instintiva, ela é afetada pela tua noção de corpo. Então, dá um exemplo. Óbvio, exemplos gritantes, porque são infinitos. Exemplos gritantes. Uma pessoa, uma mulher que tem, que a gente falou disso no curso recentemente aí, do Corpo Vivo, né? Que tem, por qualquer razão, são milhões de razões, adolescente, tal, começa antes, tal, começa a ter vergonha do seio quando começa a crescer. Então,
É uma noção de corpo. O movimento dela, às vezes ela pode ficar querendo se esconder. Ela pode fazer um movimento que é músculos, osso, fáscia, Exato. pele, sangue. É tudo que está fazendo o movimento e é pescoço que está fazendo uma posição. Então a pessoa cria uma posição, uma postura, um jeitão de ser. Você vê, é por uma ideia, é por uma noção de corpo que ela está fazendo o corpo assumir tal postura. Então, depois ela já nem sabe mais, isso vira parte dela, ela nem raciocina sobre isso. Mas o corpo, ele raciocina sobre isso constantemente, porque ele está tendo que criar aquele movimento ali. As células musculares, o sangue, tudo, a respiração, porque isso interfere para onde a respiração vai. Então, o corpo, a fisiologia do corpo é afetada diretamente pela noção de corpo. Então, é isso que eu falei, a noção filtra em 2 níveis. São muitos, mas eu estou, para facilitar, podemos falar que é 2, para o início de conversa. O nível da tua experiência consciente sobre o que você faz ou deixa de fazer, o que passa percebido, então você não vê o que está acontecendo no seu quadril, porque você está com a cabeça aqui assistindo alguma coisa, olhando o celular, você não está consciente do resto que está acontecendo em você quando você olha para baixo, está mexendo no seu quadril. Então, a sua noção de corpo faz você deixar de perceber coisas ou perceber outras. Filtra a tua noção, tua vivência consciente daquilo. E filtra também os próprios movimentos que o corpo faz. Filtra dinâmicas metabólicas. A tua fisiologia passa a ser. Ela não segue o potencial todo que ela poderia ter. Porque ela é influenciada pelas noções de corpo que você, sem saber, sabendo, impõe na sua prática de vida. Então, seu modo de sentar, seu modo de andar, seu modo de ir, para onde você olha. Se você... eu lembro de um amigo meu que fez Feldenkrais comigo. A gente estava na Argentina e ele, argentino, comentando do espanto que foi, que ele estava no meio do curso, né? Andando na rua, foi andar na rua e ele estava vendo as árvores. Uma alameda cheia de árvores. E ele sempre passava ali, só que ele não via as árvores. Por que ele não via as árvores? Tem alguma noção, Val? Só me vem na cabeça como que você vai perceber o mundo se você não percebe a si mesmo, né? Então, tipo, me veio isso. Sei lá. Boa. Como que você vai perceber o mundo se você não percebe a si mesmo? Você vai perceber uma fagulha, uma fraçãozinha. Você vai perceber só um tiquinho de mundo, porque nunca você não se vê por completo. Você se vê minimamente, senão você não conseguiria andar na rua. Então, esse tantinho que você se vê é proporcional ao tantinho que você vê do mundo. Exato. Agora, uma outra coisa. Imagina ele andando na rua. Tem vários fatores mesmo. A pessoa pode andar de vários jeitos e não ver a árvore por vários motivos. Mas no caso dele, que é um caso comum também, ele andava olhando para baixo. Sem ter noção disso. Então, qual é o horizonte do teu olho quando você anda na rua? Você que está aqui na live com a gente, você, Val. Para onde você olha? É claro que você não fica com o olho parado, a gente não é uma postura, um robozinho, a gente é super dinâmico. Mas a gente tem tendências de para onde olhar. Sim. Esse meu amigo estava fazendo a formação de Feldenkrais junto comigo. Ele tinha uma tendência de andar olhando para o chão. Então, quando... E não era decidido conscientemente, mas era, com certeza, parte da imagem de corpo, das noções de corpo que ele tinha. Então, as noções de corpo que filtram
o teu modo de viver o corpo e o mundo, elas determinam para onde vai o teu olhar. No caso dele, ele determinava um olhar que era para baixo enquanto andava. Aí ele foi fazer Feldenkrais, estava fazendo a formação. E aí, acho que ele era fisioterapeuta também, e massagista. Tal. E aí, como a gente falou aqui, você falou e eu repeti, né? O método Feldenkrais é um instrumento que te permite usar o movimento para reinventar as suas noções de corpo. Não intelectualmente, reinventar na carne vivida, né? Por isso é o movimento que reinventa. Então, fazendo movimentos de Feldenkrais que vão reinventando, ele sem perceber estava andando com um olhar para outro mais alto, não tão para baixo, estava com um olhar mais para o horizonte. E aí que permitia que ele visse um campo visual maior para cima. E andando na rua, ele via a copa das árvores. E ele se espantou de ver as árvores que estavam onde ele sempre estava. E eu agora estou mais ou menos lembrando de uma coisa que você falou. Você não passou a ver diferente uma árvore que tem na frente da sua casa? É 3 anos morando no mesmo lugar e nunca reparei a árvore. Depois do curso, descobri que tem ainda, tem uma árvore na frente de casa, na calçada. Então, são os elementos que a gente percebe e que a gente deixa de perceber. Exato. São muito filtrados pelas noções de corpo que a gente tem. Então, quando a gente usa o movimento, utiliza o Feldenkrais para usar movimento, para reinventar vivencialmente as noções de corpo, outras coisas serão percebidas de si e do mundo. Né? Me veio aqui o exemplo da árvore, mas são infinitos os exemplos. Então, e a importância do que eu falei dessa bifurcação, né? Que não é bifurcação, na verdade são duas dimensões que elas são juntas, elas não são diferentes, elas realmente não são bifurcadas. O modo como você imagina socialmente, culturalmente, mentalmente, esses modos influenciam da sua noção de corpo, influencia a sua fisiologia, não só a fisiologia do sistema sensório-motor, do sistema locomotor do movimento, mas isso muda, por sua vez, várias propriedades fisiológicas, músculos, sangue, coração, respiração, etc. Então, ele não só influencia a sua percepção e o seu aproveitamento do mundo e de si, ele influencia as dinâmicas fisiológicas do organismo. Isso que eu falei que são duas coisas, mas porque a gente entende, é um modo de falar para tentar ajudar a gente a não separar mente e corpo, né? Então você vê que a noção faz a fisiologia mudar. E vice-versa. São muitas maneiras em que os vários níveis do organismo, com suas ideias instintivas sobre si próprio, estão entrelaçados com a sua ideia mental e prática, que estão entrelaçadas com as ideias sociais. Tudo isso é inseparável. Exato. Que compõe o seu corpo vivo. E quando a gente usa o movimento por meio do Feldenkrais, a gente pode mudar toda essa dinâmica, todo esse sistema, que vai afetar as relações culturais, a sua experiência mais imediata e prática e a sua própria fisiologia do seu organismo. Né? Muda coisas que a gente nem imagina, do tipo, muda o comportamento de glândulas salivares e outras mais. Muda em vários encontros que a gente faz, é razoavelmente comum algumas mulheres falarem, nossa, desceu a menstruação,
agora e que estava atrasada X tempo, outras. Nossa, antecipou, veio agora, no meio do curso. Às vezes no meio do movimento. Porque o modo de você acessar o seu próprio corpo muda a dinâmica de todos os teus músculos, inclusive de órgãos internos da sua fisiologia. Simplesmente pelo modo de... E não é que a gente fez coisas assim fortes de movimento. Pelo contrário, são movimentos que quem olha por fora vai falar, pô, que coisa bestinha. São movimentos... Você tá... levanta o braço... Os movimentos são até pequenos. A característica é que eles são integrativos. Eles fazem a sua mente penetrar nas sensações do corpo e interligar o ombro e quadril, por exemplo, e pescoço, e pé, e você fica movendo de um jeito que você vai aproximando as suas noções vividas do que a fisiologia está fazendo, e a fisiologia vai se alimentando das noções vividas, e esse entrelaçamento vai acontecendo e promove reorganizações em todos os níveis do organismo, desde os níveis mais mentais até os níveis mais fisiológicos, por meio do movimento, né? Então, esse instrumento, o potencial que o movimento dá para a gente reinventar as noções de corpo, ele é um potencial gigantesco e que a gente costuma desperdiçar. E eu adoro estar aqui falando com você porque a gente se dedica a passar a aproveitar isso e não desperdiçar, né? Alguém escreveu alguma coisa? Você consegue ler aí, Val? Eu não consigo, Hans. Eu não vi quem... Mas eu acho que eu consigo aqui, ó. Andrade. Eu não tô. Eu só vi quem tá... Eu só tô vendo que tem muita gente que entrou aqui. Tá. Mas Tá aqui, ó. até Fazendo o método... Fala. Pode falar. Não, eu ia ler. Não, pode falar. Não, leu o que você estava lendo, porque eu não... Só para avisar que a gente tem quase 10 minutos só para finalizar. E então, assim, só para dizer que, pegando essa deixa, né, do método como instrumento, falar de uma forma rapidamente, assim, Hans, dessas mães, eu estou ao vivo, falar dessa questão de... ai, desculpa, falar dessas questões, desculpa, Hans, da imersão e do curso do Corpo Vivo, que vai ser justamente uma experiência, né? Duas experiências que mais próximas, né? Corpo Vivo agora em junho, a imersão em julho, que justamente vão dar essa oportunidade para quem não conhece o método e para quem conhece o método de vivenciar essas experiências diretas, né? No corpo, experimentar o movimento. Então, fala um pouquinho, só para finalizar. Eu vou antes ler aqui o que a Adélia Andrade escreveu. Fazendo o método, descobri que o meu dedão do pé ficava erguido quando andava. Isso me causava dores no ombro. Praticando, comecei a prestar atenção e colocar no lugar, acho que o dedo, sei lá. A dor do ombro acabou. Exato. Então é muito incrível mesmo. Que demais, Adélia. As experiências, se alguém mais quiser relatar alguma coisa aí, a gente também encaixa aqui na leitura, que é demais ver como isso é prático, né? Além de ser tão grande quanto essas coisas que eu estou falando, né? Influenciam o máximo do... Bom, tem coisas muito práticas, do tipo uma dor do ombro, e que você se percebe que você começa a se mover por inteiro e uma coisa do dedão. Imagina que é o dedo do pé, né? Que é isso que a gente estava falando. Uma dor no ombro, você não consegue imaginar que ele vem de um dedo, do dedão. Você fica focado só ali no ombro, pescoço, e não imagina. Agora, o dedão do pé, que é o grande lance,
ele não está lá, assim, você não está andando com o dedão meio erguido, como a Adélia falou, porque o dedão é a anatomia dele. Não é. Ele está erguido pelas noções de corpo. Ele está erguido por níveis de imagem e mapas corporais espalhados pela sua mente, neurologia e todos os níveis de tecidos do corpo. É por isso que está fazendo ficar assim. Não é estrutura, é uma imagem interna do corpo que está fazendo uma atitude de ficar assim. Quando abaixou o ombro, ou quando abaixou o dedão do pé, Adé, não foi só o seu dedão que abaixou e por uma coisa miraculosa o dedão mexe no ombro. Não. Porque para o dedão mexer, a imagem de corpo está sendo transformada. Porque você está sentindo, você está se conectando com as sensações de onde você nem sabia que andava daquele jeito. Você está começando a sentir e essa sensação começa a mudar a noção do pé e começa a mudar várias outras noções, fazendo o método Feldenkrais, e aí muda a atividade que ocorria no ombro. Não o que mudou não é que você mexe o dedão, abaixa o ombro, como se fosse um mecanismo de relógio, uma engrenagem. Não é por isso. É porque mudou a dinâmica interna das imagens do corpo. Então é demais esse... A Paula está dizendo aqui que é descobrir que as pontas dos dedos dos pés apoiados na nadadeira, pés de pato, aumenta muito a propulsão do meu nado. Então, as pontas dos pés ajudando na propulsão do nado da Paula. Isso. Então, uma coisa que muda bastante são os níveis de rendimento de atividades físicas. Estou lembrando de você, Val, dizendo no início da sua formação como tinha mudado o tempo de fazer uma bike, né? Sei lá. Foi a bike. O rendimento mudava. Então, porque pequenas alterações, tipo no dedão do pé, ângulo da mão, cabeça, pequenas alterações nessas relações de corpo mudam muito o rendimento de atividades físicas. Então, isso é também um super campo de aplicação. E aí, para quem está interessado, aí, a gente vai ter em São Paulo, o que a Val falou, o curso Corpo Vivo. São 5 dias agora, dia 5 a 9 de junho. 5 a 9 de junho, então daqui a um pouquinho mais de um mês, tem 5 dias em São Paulo, esse curso Corpo Vivo, que é também a abertura da formação Feldenkrais Stay Ativo. Então, podem olhar aqui no Instagram do Núcleo Feldenkrais, você que já está no Instagram, e pode também olhar núcleofeldenkrais.com.br e você vai ver as informações sobre esse curso Corpo Vivo. E o outro é a imersão, que você já falou na abertura e falou agora de novo, Val. Essa imersão que a Val, acho que é melhor você falar, mas que o nome o Reconectando-se com o Corpo. Imersão. Isso, então esse Uhum. Vai. Por que você escolheu esse lugar que você escolheu, você que está organizando, Val? Primeiro, o vilarejo me chama muita atenção pela questão do ambiente, né, da natureza, e que eu acho que impacta profundamente. Onde é o vilarejo? Vilarejo, a pousada Vilarejo, que fica em Biúna, interior de São Paulo, 68 quilômetros, mais ou menos, daqui da capital. E essa imersão que vai acontecer do dia 25 a 28 de julho, serão 4 dias para a gente experienciar aí, por meio dos movimentos do nosso corpo, e somado aí à natureza, e sob a condução de Hans Machado, nos levando a refletir aí sobre essas noções de corpo. Quer dizer, 4 dias numa imersão, né, hospedado num lugar que tenha todas as influências de um ambiente natural bastante vital ali, né? É uma coisa que contribui muito. Esse ambiente contribui muito para a gente acessar vários níveis que transformam a noção de corpo. Então, o modo como você usa sapatos, o modo como você pode não usar sapato e sentir diferentes aspectos da natureza pelo pé, para dar mais um exemplo do dedão do pé e imagens de corpo,
Você faz Feldenkrais, interage com a natureza, isso tem uma potência muito grande para você mudar suas noções de corpo, né? E se reconectar com os potenciais que o corpo tem para ser vivido, né? E aproveitado. Para isso, ampliar as noções. Então, temos aqui de imediato essas duas possibilidades bem marcantes. 5 dias presenciais em São Paulo, na Vila Mariana, e depois de um mês e meio depois, 4 dias de imersão em Ibiúna, pertinho aqui de São Paulo. Sim. E para quem quiser também, a gente tem grupos de prática online, onde você falou aí como que as pessoas soubessem que você conduziu, né? Agora, essa semana aí, que passou no nosso grupo de prática online, que quem quiser participar desse grupo de prática também pode, e é poderosíssimo. Exatamente. Então, Hans, vou agradecer, porque a gente tem pouquinho tempo agora. Quero agradecer a todo mundo que está aqui, que assistiu a nossa live. Agradecer a você mais uma vez por essa troca, né, por trazer todo o seu conhecimento. E que venham os próximos papos. Muito, muito obrigada pela participação de todo mundo. E a live vai ficar gravada também, para depois reverem, quem não viu. E é isso, deixar minha gratidão aqui para você, Hans, e todos que participaram. Valeu, Val. Obrigado. E teve uma pessoa aqui que escreveu fazendo uma pergunta que não vai dar para a gente abordar agora, mas todos vocês que escreveram aqui, que têm perguntas e que vão ter perguntas que podem repercutir nos próximos dias, escreve para a gente, escreve aí no Imersão Feldenkrais SP, escreve no Núcleo Feldenkrais, escreve para mim, Hans Machado, no Instagram, escreve essas perguntas, as dúvidas todas, vamos interagir, que esse é o nosso objetivo. Muito obrigado também, Val, por organizar a live, que venham outras logo. Com certeza. Obrigada, gente. Qualquer coisa é só mandar mensagem no direct lá no Instagram, que qualquer coisa eu repasso para o Hans também, tá bom? Obrigada, gente. Boa noite e se cuidem. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigado a todos. Tchau.